Quando os comunistas falam em acabar com a propriedade privada, muita gente pensa, então o comunismo vai tomar minha casa? Primeiro de tudo, quando a gente tá falando de propriedade privada, a gente não tá falando da sua casa, a gente tá falando de propriedade privada dos meios de produção. Mas acho que é importante também a gente falar como os países socialistas lidaram com o problema da habitação. Hoje eu queria trazer um exemplo real, que é o exemplo de Cuba. Antes da Revolução de 59 tinha um problema seríssimo de habitação em Cuba. E como que eles resolveram esse problema? Porque eles resolveram. Foi colocando gente estranha pra dormir no sofá das pessoas? Não. Primeiro de tudo, se você tinha uma casa própria depois da Revolução, a casa continuou sendo sua. Não tem segredo. Se você tinha duas casas, o Estado tomava uma das suas casas e te pagava um aluguel vitalício no valor daquele imóvel. Se você tinha mais que duas casas, o Estado tomava as demais casas sem nenhuma indenização, e eu sinceramente fico muito triste com uma notícia dessa. A questão é, mesmo você podendo ter a sua casa própria, você não podia alugar a sua casa pra ninguém. O Estado controla os imóveis para que eles não se tornem mercadoria. E existia aluguel? Sim, você pagava aluguel pro Estado. Só que o valor do aluguel é, convertendo pro Brasil mais ou menos nos valores de hoje, R$ 80. Eu quero que você pense no quanto você paga de aluguel e pense que Cuba, uma ilha pobre e bloqueada, consegue fazer isso pra população. Ah, Ian, mas é a senhorinha fictícia, metafórica, que tem uma casinha que ela aluga pra ter uma aposentadoria. Então, seria bom se ela tivesse uma aposentadoria. Bem, ele é um mentiroso. Esperar o quê de um comunista que diz que a Coreia do Norte dá casa? A Coreia do Norte dá muitas casas para as pessoas morar. Lá não existe mendigo. Esperar o quê dele? Em primeiro lugar, que em Cuba, na Revolução, o Estado não tirava a casa e dava para os outros e depois te pagava aluguel. Mentira. O Estado tomava o que era seu e alugava o que era seu para os outros. Se você tinha duas casas, uma casa era do Estado, ficava para o Estado e o Estado alugava para os outros e você não ganhava nada com isso. Você não ganhava sequer um só centavo. E uma outra coisa, se o comunismo foi tão bom, mas tão bom, por que tantas pessoas fugiram de Cuba? Por que Fidel Castro mandava pessoas que tentavam fugir do país? Já que era tão bom, se o comunismo cubano era algo tão maravilhoso, como eles falam, melhor até mesmo do que o capitalismo, por que essas pessoas fugiam de lá? Não ficavam lá? Por que hoje Cuba é o que é? Aí vai falar, não, bloqueios econômicos americanos, não, os americanos transformaram Cuba no que é hoje. Outra mentira, porque a Rússia sofre diversos bloqueios econômicos e é o que é hoje. Isso é mentira. O país lá é assim por causa da sua má gestão. O comunismo em si ele não tem sentido, ele não tem base. Imagina só, eu sou um médico, você é um faxineiro. Eu preciso estudar por causa da medicina. Eu estudo, eu nunca paro de estudar. Eu sou médico há 30 anos, há 30 anos eu estudo. Eu estou na minha casa, o telefone toca, dizendo que eu tenho que ir no hospital, porque uma pessoa quebrou a perna e eu vou lá e sou um cirurgião. Eu tenho que largar tudo e ir para o hospital. Então eu vivo ali uma vida de correria, mas eu ganho um bom dinheiro, eu tenho uma boa casa, eu tenho um carro, eu tenho um dinheiro guardado, então eu vejo que vale a pena, beleza. No Estado comunista, eu vou receber a mesma coisa que um faxineiro. Você é o faxineiro e eu sou o médico. Aí eu vou ver você recebendo R$ 10.000. A gente mora numa casa igual, a gente tem um carro igual e a gente tem uma vida igual. Para que eu vou querer ser médico? Eu vou querer ser faxineiro. Não tem sentido eu ser médico, eu ficar estudando e ter uma responsabilidade gigantesca. Se uma pessoa vier a óbito, eu posso ir preso por negligência médica. O faxineiro, não desmerecendo a classe, claro que não, mas o faxineiro ele pode ir preso se ele não varrer direito? Claro que não. Então a vida dele se torna mais fácil. Então, no regime comunista, não vai existir médico. Para que eu vou querer ser médico se eu ganho a mesma coisa que todo mundo? Para que eu vou querer abrir uma empresa se a minha empresa vai ser confiscada pelo Estado? O Estado vai administrar a minha empresa? Para que eu vou ser um diretor e ter uma enorme responsabilidade se eu vou ganhar a mesma coisa do que a pessoa que começou ontem? Não tem o menor sentido. O Estado comunista ele não se sustenta. O comunismo totalitário nunca foi implantado em nenhum país do mundo porque ele não se sustenta.
A gente tem a China, eles falam da China. A China é a vitrine do comunismo. Um país onde você não tem direito de expressão, você não pode escolher religião. Karl Marx era ateu, ele não gostava de cristão, ele não gostava. Você não pode escolher uma religião. Lá o cristianismo não pode entrar. O Estado que escolhe a religião que entra. Eu não posso escolher o meu presidente. O Estado comunista que escolhe o meu presidente. Eu não posso escolher meus governantes. Eu sou um bilionário. Se eu alfinetar um pouquinho assim o Estado comunista chinês, eu simplesmente desapareço. Se um bilionário desaparece do nada, imagine eu, que sou um mero camponês. Então não tem o menor sentido em dizer que o comunismo é algo bom. É mentira, mentirosos. O capitalismo cria muros para que pessoas de fora não venham entrar, enquanto o comunismo cria muros para poder segurar os que estão de dentro. Eles criticam muito o capitalismo, mas tem iPhone. Final do ano, vão comemorar nos Estados Unidos, vão para a Inglaterra. Eles gostam da bolsa da Louis Vuitton, eles gostam de roupa de marca, roupa de luxo, mas criticam o capitalismo. Criticam o capitalismo, mas vivem no capitalismo. Assim era Karl Marx, hipócrita. Karl Marx vivia do capitalismo e o criticava. Seu pai era advogado, e era um advogado que tinha muito dinheiro e mandava para ele todo mês uma boa quantia. Karl Marx não trabalhava. Karl Marx era o playboy de hoje. Ele andava nos melhores lugares, até o momento que seu pai cansou disso, dele criticar o capitalismo e viver do capitalismo e cortar a verba. Quando cortou a verba de Karl Marx morreu na miséria. Não tinha um centavo no bolso. A gente sabe disso através de cartas que ele mandava para o seu melhor amigo. E o seu melhor amigo o criticava. Dizia, pobre diabo, pagou 100 mil francos num chicote de montaria, mas ele nem sabe montar a cavalo. Isso mostrava que Karl Marx vivia fora da realidade. Ele não tinha condições de trazer o sustento para dentro de casa e pegava o pouco de dinheiro que tinha, que sua esposa conseguia, para poder comprar um chicote de montaria para montar a cavalo, sendo que ele não sabia andar a cavalo. Ele viu alguém usando aquele chicote, então ele era invejoso e fracassado. Aonde que o comunismo deu certo? Mostre-me um só país aonde o comunismo totalitário deu certo. O comunismo, o socialismo, matou mais de 40 milhões de pessoas. Só não é proibido porque Stalin se uniu os aliados e foi contra a força do eixo. Porque se ele não tivesse ido contra as forças do eixo, o comunismo hoje seria proibido, como é o partido do Bigodinho. Complicado nessa situação. Esse é mais um conselho do La Mídia Popular, o amigo do povo. Que Deus abençoe a todos. L'ami du peuple, o amigo